Oi, gente, nessa aula continuamos a conversar sobre salário de benefício. Vamos examinar o artigo 32, quando ele trata de situações de exercício de atividades concomitantes. O segurado tem 2 empregos, o segurado é empregado e contribuinte individual, enfim, exerce atividades concomitantes. Então, vamos ver o que nos diz aqui o artigo 32. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo. Então, a primeira informação que nós temos aqui é que quando um segurado ele exerce mais de uma atividade no âmbito do regime geral, ele exerce atividades concomitantes, seja no momento do requerimento, seja naquele período onde a gente busca salários de contribuição, que é o chamado período básico de cálculo, o que nós vamos fazer é somar os salários de contribuição de cada mês para jogar na média. E quando o segurado satisfaz em relação a cada atividade as condições do benefício requerido, o salário de benefício será calculado com base na soma dos respectivos salários de contribuição no período. Então, vejam, se ele tem, a carência necessária nas 2 atividades, se ele tem o tempo de contribuição, quando se tratar de aposentadoria por tempo de contribuição ou de aposentadoria especial, o que nós vamos fazer é simplesmente somar os salários a cada mês e essa soma vai ser jogada na média na medida em que se configure num dos maiores valores, porque vocês têm que lembrar que o salário de benefício ele é calculado se fazendo uma média de 80% do período contributivo com os maiores salários de contribuição. Então, se uma mulher chega para se aposentar e ela tem 30 anos de tempo de contribuição, nós vamos usar 80% desse período, ou seja, 24 anos, 288 salários, os maiores. Então, ela tendo 2 atividades concomitantes, nesses 30 anos, nós vamos a cada mês somar os salários que ela tem e jogar essa soma na média. Eu trouxe aqui um exemplo, de atividades concomitantes com cumprimento de requisitos nas 2 atividades. O indivíduo exerce a atividade 1, exerce a atividade 2. Eu coloquei aqui que no caso da atividade 1, ele tem salário de contribuição 1, atividade 2, salário de contribuição 2. Nós vamos levar a soma desses 2 salários, para fazer o cálculo do salário de benefício e aplicar depois os percentuais legalmente previstos para a obtenção da renda. Vamos dizer que um indivíduo venha se aposentar por idade. Ora, o que exige a aposentadoria por idade? Para o homem, se exige a idade de 65 anos, para a mulher, 60. Se fossem rurais, o homem seria, a exigência seria de 60 anos de idade, a mulher 55. Então, vamos dizer que esse segurado ou segurada tem a idade exigida na lei e na atividade 1, esse indivíduo ele fez 200 contribuições, na atividade 2, 180 contribuições. Então, eu posso dizer que nas 2 atividades ficou cumprido outro requisito, além da idade, que é a carência de 180 contribuições. Então, para alguém aposentar por idade, precisa de 2 requisitos, idade e, no mínimo, 180 contribuições de carência. E esse indivíduo tem a carência nas 2 atividades. Durante 200 meses, ele teve o salário de contribuição 1 de R$ 1.500. Durante 180 meses, ele teve o salário de contribuição R$ 2.000. O que eu sei é que nos meses, como ele tem requisito nas 2, nos meses em que ele tiver os 2 salários, eu vou somar esses salários para levar para a média. Então, vamos examinar aqui como é que vai funcionar. Então, aqui, como ficaria muito grande, 200 salários, 180 salários, eu coloquei a seguinte situação. Situação primeira, aqui.
ele tem duas atividades, uma por 200 meses, outra por 180 meses, e ele está exercendo as duas atividades no momento do requerimento. Então, significa dizer que do mês 1 até o mês 20, ele só tinha o salário da atividade 1, 1.500, 1.500, e o total do mês vai dar 1.500 nesses 20 primeiros meses de atividade. A partir do 21º mês, daqui para frente, esse indivíduo, ele tem duas atividades concomitantes, tá? A mais antiga, onde ele vinha ganhando, né, essa remuneração de R$ 1.500, e a nova atividade que ele inicia, tá? Onde ele ganha R$ 1.000. Então, ele tem essa atividade 1 e passa a exercer também a segunda atividade, a atividade 2. Então, trata-se aí de um contexto de atividades concomitantes, com cumprimento de requisitos para obtenção de uma aposentadoria por idade nas duas atividades. Vejam que ele tendo 200 meses, eu vou usar desses 200, 80% do período, tá? Ou seja, 160 meses, e vou usar, portanto, 160 salários de contribuição. Quais? Os maiores. Então, desses 200 salários que ele possui, eu vou escolher os 160 maiores. É óbvio que aqui eu coloquei o salário sempre no mesmo valor. 1.500 para atividade 1, 1.000 para atividade 2. Na verdade, quando o indivíduo se dirige ao INSS, cada um desses salários vai ser corrigido monetariamente. Se vai aplicar nesses salários o que ficou acumulado de INPC, do período, né, do mês a que se refere o salário, até o mês anterior ao do benefício. Aqui, por uma questão didática, eu não coloquei índices de atualização de cada salário e deixei todos iguais, tá? Mas faço essa ressalva. Então, o que vai acontecer aqui? Os meses onde ele tem maiores salários são exatamente os últimos, não é? Aqui, a partir do momento em que ele começou a exercer essa segunda atividade aqui, tá? Ele passa a ter uma totalização de remuneração mensal de R$ 2.500. Então, os maiores salários que eu vou aproveitar estão aí dentre os R$ 2.500, tá? Ou seja, são salários do período onde ele exercia atividades concomitantes. Então, vejam que eu simplesmente somei, eu vou trabalhar com essa totalização aqui e escolher dentre esses 200 salários os 80% maiores, ou seja, 160 salários, que vão ser todos esses de 2.500, que na verdade deveria estar atualizado e dá sempre um valor um pouquinho maior que dos 2.500, tá certo? Então vejam vocês o seguinte, que na atividade 1, tá? Ele aqui eu usei como se ele estivesse nas duas atividades no momento em que ele veio a requerer o seu benefício. Eu fiz aqui uma segunda possibilidade, onde ele é um segurado que vem se aposentar por idade, ele tem na atividade 1 200 contribuições com um salário de 1.500, na atividade 2 180 contribuições com o salário de R$ 1.000, só que no momento em que ele vem requerer o seu benefício, ele não exerce mais a atividade 2, mas essa atividade se encontra dentro do período básico de cálculo. Ou seja, ele passou um período longo da vida dele, 180 meses, tá? 15 anos, com duas atividades. Só que depois ele deixou a segunda atividade, permaneceu com apenas uma. Então, no momento do requerimento, ele exerce apenas uma atividade. Mas, durante o período básico de cálculo, ele chegou a exercer uma segunda atividade, cujos salários deverão ser considerados. Então, vejam o que eu vou fazer aqui. Do mês 1 até o mês 180, esse segurado tinha as duas atividades. A atividade 1, a atividade 2. Então, até o mês 180, ele tinha as duas atividades. A partir do mês 181 em diante, ele passou a ter somente essa primeira atividade aqui, tá? Então, os últimos 20 meses de atividade dele, ele só exercia atividade 1, tá? O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer a mesma lógica, tá, da situação anterior.
ele não tem um total de 200 meses no período, né, contributivo, eu vou usar, dentre esses 200, 80%, ou seja, 160, com os maiores salários de contribuição. Então, dentre os 200 salários que ele possui, eu não preciso me preocupar em utilizar os últimos salários. Eu tenho que utilizar, dentre os 200 salários que ele tem, 160 salários, desde que sejam os maiores. Não precisam ser os últimos. E vejam, os maiores salários vão estar nesse período onde ele exercia as duas atividades e o somatório dos salários dava 2.500. Então, eu nem vou me preocupar com esse salário aqui, com esse aqui, que são os últimos, dos últimos 20 meses de atividade, porque eles vão, né, totalizar um valor menor no mês. Eu vou utilizar 160 salários, os maiores, portanto, eu vou usar os salários da época que ele tinha duas atividades, porque ambas estão no período básico de cálculo. Então, eu somo os salários, atualizo, na verdade, quando a gente olha um demonstrativo tirado dos sistemas do INSS, obviamente não vai dar 2.500, 2.500, 2.500. Esses valores vão variar por conta da aplicação do INPC acumulado, que varia, tá? É diferente o INPC acumulado do primeiro mês até o mês, né, anterior ao benefício, daquele calculado para o segundo mês até o mês anterior ao do benefício. Mas o que eu quero que vocês gravem aqui é o seguinte: quando o indivíduo tem duas atividades, ele cumpre os requisitos exigidos para obter o benefício nas duas atividades, eu vou simplesmente, no mês que ele tem 2 salários, eu somo. Então, o salário de contribuição daquele mês vai ser a soma dos 2 salários, tá? E aí eu me preocupo em trabalhar na coluna do total. Por quê? Porque aí, nos meses em que esse indivíduo tem 2 salários, eu vou ter um valor maior, tá? No total mensal de remunerações das duas atividades. Então, vamos aqui. Uma coisa importante que eu digo a vocês é que a gente está sempre falando de período básico de cálculo. O período básico de cálculo é aquele onde eu vou buscar os salários para jogar na minha média para calcular o salário de benefício. Para os segurados mais antigos, que se filiaram ao regime geral antes da Lei 9876, eu só posso usar salários a partir de julho de 94. Então, o primeiro mês de um segurado que ingressou no regime geral em janeiro de 90, o primeiro mês que eu vou considerar para pegar aquele salário e jogar na média, para ver se é dos maiores e jogar na média, não é janeiro de 90. Ele entrou na Previdência em janeiro de 90, mas a lei determina que eu somente utilize salários a partir de julho de 94 em diante. Então, eu vou utilizar de julho de 94 em diante, eu vejo todos os meses, tá? E vou escolher 80% com os maiores salários. Então, o que nós vimos? Que quando o segurado satisfizer em relação a cada atividade as condições do benefício requerido, o salário de benefício será calculado com base na soma dos respectivos salários de contribuição. Então, eu vou somar, como eu disse a vocês, o salário de contribuição 1, mais o salário de contribuição 2. Aí, se ele tivesse uma terceira atividade com requisitos cumpridos, sem problema. Eu somaria naquele mês o salário de contribuição 3, tá? E assim fazendo, eu vou ter, né, a soma determinando o cálculo do salário de benefício e depois, em cima desse salário de benefício, eu calculo a renda mensal do benefício, ok? Então, vamos ver aqui. Se o segurado já teve 2 empregos, mas no momento de requerer o benefício, ele está apenas em um emprego, eu posso considerar o salário relativo ao vínculo empregatício que não existe mais? A gente já respondeu isso. Pode considerar o salário relativo ao vínculo que não existe mais? Sim, se esses salários do vínculo que não existe mais se encontrarem dentro do período básico de cálculo. Então, ele pode não estar hoje mais trabalhando nesse segundo emprego, mas os salários desse segundo emprego estão no período básico de cálculo. Por exemplo, se é um segurado antigo, eles são os salários do período de julho de 94 em diante, tá? Se é um segurado
que entrou no regime geral depois da Lei 9876, vamos utilizar todos os salários para, né, todo o período contributivo, será o período básico de cálculo, e aí eu escolho os 80% maiores. Muito bem. Então, período básico de cálculo é todo o período contributivo. Em cima desse total de meses do período contributivo, eu escolho 80% com os maiores salários de contribuição, tá certo? Agora, se é um segurado com ingresso no regime geral antes da Lei 9876, nós vamos utilizar salários de contribuição desde julho de 94. E desses salários, nós também, né, desse período de julho de 94, eu espero que ele tenha salários todos os meses, daí eu uso 80% desse período correspondendo aos maiores salários de contribuição, tá? E se ele não tiver salários em todo o período? Isso a gente vê mais adiante, tá bom? Muito bem, a segunda hipótese. Quando não se verifica a hipótese do inciso anterior, ou seja, quando o indivíduo tem várias atividades, mas, né, ele não tem requisitos para todas as atividades. Ele tem o requisito carência em uma das atividades, mas nas demais ele não tem a carência cumprida. Ele tem o requisito tempo de contribuição na primeira atividade, mas nas demais ele não tem os requisitos cumpridos, ele não tem tempo de contribuição suficiente. Então, nós vamos ver aqui que na atividade onde ele tem os requisitos cumpridos, eu utilizo o salário de contribuição daquela atividade e calculo o salário de benefício. Na atividade onde ele não tem os requisitos cumpridos, eu vou usar o salário daquela segunda atividade para fazer uma média, tá, de média aritmética desses salários, mas eu não posso utilizar o total da média para somar com o primeiro salário de benefício que eu calculei. Dessa média, eu vou usar apenas uma parte. Eu vou dividir o número de meses que ele tem, né, de contribuições naquela atividade pelo número de contribuições exigido para a carência, e esse percentual eu vou aplicar nessa média que eu obtive dos salários da segunda atividade. Então, vamos ver aqui. Não tem requisitos nas duas atividades que ele exerce, ou nas 3, ou nas 4, o que fosse. O que eu vou fazer? Eu vou somar as seguintes parcelas. Primeira parcela, eu vou calcular o salário de benefício com base no salário de contribuição das atividades em que ele atendeu as condições exigidas para o benefício requerido. E na outra atividade, onde ele tem salários também, mas ele não tem o requisito para obter o benefício naquela outra atividade, eu vou calcular um percentual da média dos salários de contribuição de cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completo de contribuição e uso do período de carência do benefício requerido. Então, vamos ver como é que funciona isso daqui. Então, aqui eu vou fazer, né, em duas etapas. Vamos dizer que se trate de um indivíduo que tem duas atividades concomitantes. Na atividade 1, eu calculo o salário de benefício 1, usando só o salário dessa primeira atividade. Na atividade 2, eu vou utilizar os salários dessa atividade 2 para calcular uma média, tá? Essa média, tá, vai sofrer aplicação de um percentual. Esse percentual, ele é obtido tendo em vista o número de contribuições que o indivíduo tem, dividido, tá, pelo número de contribuições de carência. Então, eu faço essa divisão, tá? Multiplico por 100 e obtenho esse percentual e aplico na média. Esse salário de benefício 1, com essa média que eu obtive, eu vou somar essas duas partes que eu calculo e assim eu obtenho o salário de benefício sobre o qual eu vou calcular a renda mensal do benefício. Vamos lá. Então, vamos dizer que esse indivíduo, ele venha se aposentar por idade
e ele tem na atividade 1 180 contribuições e o salário de 1.500. Na atividade 2 ele tem 60 contribuições e o salário de R$1.000. Conclusão, na atividade 1 ele tem a carência, na atividade 2 ele não tem carência, tá? Então, não tem carência na atividade 2. Como eu devo proceder? Primeira parte do cálculo é calcular o salário de benefício da atividade 1, utilizando apenas o salário dessa atividade. Então, eu vou calcular o salário de benefício, que eu vou chamar de salário de benefício 1, usando apenas esse salário de 1.500. É óbvio que todos os salários que eu levo para o cálculo do salário de benefício têm que ser corrigidos monetariamente. Mas aqui, por fins didáticos, tudo fica congelado, tá? Então, ele vai ter um salário de benefício 1, vamos dizer que deu R$1.500. Muito bem. Na atividade 2, esse indivíduo vai ter que fazer a média dos salários de contribuição 2. Então, ele vai aqui pegar todos os salários, do salário 1 até o salário 60. Todos eles, ele soma e divide por 60. Vamos dizer que, desce aqui a média R$1.000. Desses R$1.000, eu preciso ainda verificar qual é a parte que vai, repercutir no cálculo do meu benefício. Dessa média dos salários da atividade 2, que deu R$1.000, tá? Eu não posso usá-la toda, eu só posso usar uma parte. Eu vou usar, ele não tem 60 contribuições das 180 exigidas, então eu vou dividir 60 por 180 e eu posso ir direto e fazer o cálculo, eu posso transformar em percentual. Então, dos R$1.000, ele só vai usar 60, 180, tá? Que seria 0,33%, ou seja, ele só vai poder aproveitar aqui R$333. Então, como é que eu vou calcular meu benefício? Eu vou ter um salário de benefício, que vai ser essa totalização que está no quadrinho. Eu vou pegar o salário de benefício 1, trago para cá. Vou também utilizar essa parcela do segundo salário de contribuição dele e trazer para cá. Somo as duas e obtenho um salário de benefício de R$ 1.833,33. Como é uma aposentadoria por idade e esse 1.833 é o salário de benefício, para eu calcular a renda, eu ainda vou ter que aplicar os percentuais legalmente previstos. No caso de uma aposentadoria por idade, esse percentual vai ser de 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Como ele tem 180 contribuições, ele vai aplicar aqui 85% sobre esses 1.833. Então, é 70% mais, ele tem 180 contribuições, é onde ele tem mais contribuições. 180 contribuições são 15 grupos de 12 contribuições. Então, eu vou aplicar o percentual aqui, que vai corresponder a essa totalização. Então, dos 1.833, eu não vou levar tudo para a renda. Dos 1.833, apenas 85% desse valor vai ser a renda mensal da aposentadoria por idade. Vamos lá. Bom, se ele tiver atividades concomitantes e ele vier em busca de um auxílio-doença e o motivo for um acidente. Ora, o que se sabe no caso de acidente? Que acidente não exige carência. Então, ele tem 15 contribuições na atividade 1 e 6 contribuições na atividade 2. Como não se exige carência, tá? Eu vou simplesmente aqui, tá? Dispensa de carência. Nos meses em que ele tiver salário 1 e salário 2, eu somo esses salários. Então, eu vou levar para o meu cálculo, tá? No mês que ele tiver os 2 salários, um valor de R$ 2.500 atualizados pelo INPC. Então, cada mês que ele tiver os 2 salários, eu tenho a tranquilidade de dizer a vocês que eu vou somar os 2. Ah, mas não devia fazer uma proporção
no caso do segundo, né, salário, porque ele não tem carência, e se exige carência para auxílio doença motivado por acidente? Não. Então, se não tem carência, eu pego onde ele tiver isso, eu utilizo naquele mês, no mês que ele tiver 1.000, eu somo com os 1.500, tá? Agora, se esse indivíduo quer um auxílio doença, e é um auxílio doença por motivo diverso, não é acidente, não é doença grave que dispense a carência, eu vou ter que aplicar a mesma lógica. Aqui, com exigência de carência, seriam 12 contribuições. Aqui ele tem carência, não tem? Que ele tem 15 contribuições? Aqui eu calculo o salário de benefício 1. Vamos dizer que dê, né, usando o salário de contribuição 1, dê um salário de benefício de 1.500. Nessa segunda situação aqui, ele não tem a carência, tá? Só tem 6 contribuições. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse salário de contribuição para fazer uma média. Eu vou fazer uma média aritmética, onde eu vou somar do salário de contribuição 1 até o salário de contribuição 6, divido por 6. Vamos dizer que essa média dê R$1.000. Eu vou utilizar os R$1.000? Não, não posso. Em cima desses R$1.000, eu vou aplicar um percentual que vai ser de 6/12, né? Eu posso aplicar direto os 6/12 ou transformar em percentual e vai me dar aqui um resultado de R$500. Então, esse salário de benefício 1 eu vou somar com esses R$500 aqui. E daí eu achei um salário de benefício de R$2.000. Mas não deveria ser 2.500 aqui, não, tá? Aqui eu não posso utilizar o total do salário de contribuição da atividade 2, porque na atividade 2 ele não tem carência. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando se tratar de benefício por tempo de serviço, mas não, né? A gente tem que colocar aqui tempo de contribuição, não é? Hoje a aposentadoria não é por tempo de contribuição, então eu vou calcular nas seguintes condições. Eu vou utilizar na atividade onde ele tem, né, o tempo de contribuição suficiente para se aposentar por tempo de contribuição, eu utilizo o salário de contribuição dessa atividade para calcular um salário de benefício. Na segunda atividade, se a pessoa não tem o tempo de contribuição suficiente, nós vamos utilizar apenas uma parte desse segundo salário. Faz-se a média e utiliza-se uma parte. Vamos ver como é que funciona aqui. Então, uma segurada, ela exerce atividades concomitantes, ela vem em busca de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Na primeira atividade, ela tem 30 anos de tempo de contribuição e tem um salário de 1.500. Na segunda atividade, ela tem 10 anos de tempo de contribuição e um salário de R$1.000. Ora, ela não tem tempo de contribuição total na atividade 2. Isso já nos aponta a seguinte conclusão. Na atividade 2, eu não posso aproveitar todo o salário dela para, né, calcular o benefício. Então, vamos ver o que se faz aqui. Na primeira atividade, eu utilizo, né, o salário de contribuição 1 para cálculo do salário de benefício 1. Eu vou fazer a média dos 80% maiores salários e multiplico pelo fator. Né, média vezes o fator. Vamos dizer que com tudo isso ainda deu 1.500, tá bom? Na segunda atividade, o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou utilizar apenas o salário de contribuição 2 dela para fazer, já que ela não tem o tempo de contribuição, a média desses salários de contribuição. Então, ela tem 10 anos de tempo de contribuição, ela teria 120 salários. Então, eu vou somar 120 salários, divido por 120, tá? E essa média aritmética, vamos dizer que eu obtive R$1.000. Vejam que eu não vou utilizar os R$1.000. Desses 1.000, da média dos salários da segunda atividade, ela não tem 10 dos 30 anos necessários, então eu vou dividir 10 por 30 e vou aplicar nos 1.000 e vou obter R$333. Significa que o salário de benefício dessa senhora será
a soma do salário de benefício da atividade 1 com essa parte da média dos salários da atividade 2. Eu vou obter aqui 1.833 para calcular a aposentadoria por tempo de contribuição, para chegar na renda, eu aplico 100% e chego na renda dessa aposentadoria, tendo em vista a utilização do total do salário da atividade 1 para fazer salário de benefício e uma parte do salário da atividade 2. Bom, então, o disposto nesse artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Então, vejam o seguinte caso. Ele tem 30 anos de tempo de contribuição na atividade 1, ele não, ela, né, tem que ser assegurada para ter aposentadoria com 30 anos. Ela tem 30 anos de tempo de contribuição na atividade 2. Só que no sistema lá do INSS aparecem contribuições para esses 30 anos, 20 anos contribuindo sobre o teto, 10 anos contribuindo sobre R$3.000, tá bom? Então, durante 20 anos, contribuiu sobre o teto, 10 anos contribuiu sobre R$3.000, mas fato é que nos 30 anos de atividade 1, houve contribuição. Já na atividade 2, ele, tá, só tem informações sobre contribuições dele no sistema durante 10 anos. 10 anos ele tem contribuição, tá? E durante 20 anos, ele até tinha um salário de contribuição de R$1.000, mas ele não contribuiu. Ele não contribuiu significa que ele está inadimplente, que ele não trabalhou, negativo. Nesses 20 anos, ele não contribuiu porque, ao mesmo tempo, ele estava na atividade 1, onde ele passava já do teto aqui, né? Ele contribuía sobre o teto. Se ele contribuísse também aqui, sobre o salário da atividade 2, ele estaria contribuindo sobre um valor superior ao teto. Então, nesses 20 anos que ele não tem contribuição, ele não está inadimplente, tá? Ele apenas não contribuiu, porque na outra atividade ele já fizera a contribuição até o limite legal, ou seja, a contribuição sobre o teto. Nesse caso aqui, eu vou considerar que esse indivíduo tem 30 anos aqui, e ele só tem 10 anos aqui, porque ele aqui na segunda atividade só contribuiu sobre 10 anos. Não, não. Aqui eu vou considerar que ele tem 30 anos de tempo de contribuição. Ele apenas não contribuiu durante um período, porque na primeira atividade ele já possuía o teto. Vamos lá. Não se aplica o disposto nesse artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário. Então, vamos dizer que na atividade 1 esse indivíduo está recebendo R$4.000. Na atividade 2 ele tem R$2.000. Só que apesar de ganhar R$2.000 na atividade 2, ele só contribui sobre 157,05, porque assim fazendo, a soma da base de cálculo das duas atividades vai ser o teto, 4.157,05. Eu tenho minhas dúvidas até se eu deveria ter colocado aqui salário de contribuição. Aqui eu tenho que colocar a remuneração dele. Só que como, né, essa remuneração, se eu somasse 2.000 com os 4.000, seria uma base muito superior ao teto, eu vou dizer que o salário de contribuição dele, ganhando 6.000 nesse mês, é um salário de contribuição de 4.157, porque este é o teto. Então, todo segurado que em alguns meses, em anos de suas atividades, tá, ele não tenha contribuído sobre uma base maior nessa segunda atividade para poder respeitar o teto, isso não vai impedir que eu conte esses meses com uma base bem pequenininha para aquela atividade, inferior a salário mínimo, inclusive, tá? Como sendo tempo de contribuição. Porque existe uma regra que é a seguinte: o indivíduo é contribuinte individual, para ele contar o mês, ele tem que contribuir sobre uma base de, no mínimo, salário mínimo. E aqui ele é contribuinte individual, mas só está contribuindo sobre R$157. Eu conto ou não conto esse mês? Eu conto. Por que que eu conto? Porque esse indivíduo está
usando o mecanismo do fracionamento. Ele está contribuindo apenas sobre uma fração, tá, do seu salário de contribuição, em obediência ao teto, porque se ele contribuir sobre um valor maior nessa segunda atividade, tá, ele estaria ultrapassando o limite máximo e não se pode exigir isso do segurado. Bom, então aqui encerramos essa nossa aula e na próxima ainda estaremos conversando sobre salário de benefício. Até lá!